Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos começar a nossa parte 3 do eletromagnetismo. Hoje a aula é sobre eletrodinâmica, tá? Ela está dividida nesses 6 tópicos aí e, bom, é uma aula de fundamentos, né? A gente vai ter outras aulas aí e, vamos começar então. Espera aí, só um minutinho. Então, como eu tinha dito, essa aula está dividida nesses 6 tópicos, tá? O primeiro tópico é uma revisão do que a gente viu anteriormente, né? Nas aulas anteriores, na aula 1 em particular, a gente viu ali que algumas partículas subatômicas possuem a propriedade de carga elétrica, né? Que elas podem se atrair ou podem se repelir, tá certo? E a gente viu que essas cargas elas criam no espaço uma região que sofre influência delas, né? Uma região que, devido à presença dessas cargas elétricas, passa a ter suas propriedades físicas alteradas. Né? Imagina só se você tem lá no vácuo, né, uma determinada região que não tem nada, a partir do momento que eu coloco ali uma carga elétrica, né, as propriedades daquele espaço, daquela região são alteradas, tá? Porque tem um campo elétrico agora naquela região. E a configuração do campo elétrico que foi observada pelo Faraday, conforme nas aulas anteriores a gente conversou, permite que a gente represente, né, o campo elétrico, essa região, por linhas de campo. Então, aí do lado esquerdo a gente tem uma típica representação de um dipolo, né, porque são dois polos aí, um positivo e um negativo, então forma essa configuração aí das linhas. E do lado direito a gente tem duas cargas de mesmo sinal, tá? Nesse caso são cargas positivas, a gente, para convencionar, coloca aquelas setas ali, mostrando que as linhas de campo para uma carga positiva são divergentes, tá bom? Então esse conceito é muito importante, por quê? Porque a partir desse campo elétrico, né, dessas cargas, é que vai ser produzida lá a energia necessária para poder movimentar os elétrons livres nos condutores. Tá? Bom, só para a gente ter uma noção, a gente fala dessas partículas, e essas partículas elas estão no domínio subatômico, né? Na verdade no domínio nuclear, né? No caso dos prótons, e os elétrons ali, né, girando em torno do núcleo. Então, se você pegar, como está aqui nessa figura, uma matéria qualquer, aqui o exemplo está sendo de água, né? Se a gente for dividindo isso muitas vezes, assim, cerca de 20 e poucas vezes, não sei, a gente vai acabar chegando próximo ali a menor quantidade de água, que é uma molécula, né? A partir daí, se a gente dividir, já deixa de ser água. A gente vai passar a ter dois átomos de hidrogênio, né, que são esses dois aqui, ó, e um átomo de oxigênio, que é esse maiorzão aqui. No átomo, a gente também tem outras partículas, né, lá no núcleo, como vocês sabem bem, e na eletrosfera, que é a região em torno do núcleo, estão os elétrons. Tá? Lá no núcleo, a gente ainda tem aqui nêutrons, né, que não têm atividade elétrica, mas tem os prótons. Sim, os prótons têm propriedade de carga elétrica. Então, basicamente, são os elétrons e os prótons. Né? Mesmo os prótons podem ser divididos em quarks. Né? Os prótons, os elétrons também podem ser divididos em quarks. Então, assim, não para por aí. Essas partículas são subdivididas, né? E a quantidade total de partículas está no modelo padrão. Física das partículas, física das radiações, lida muito com esse modelo padrão. Depois, se você tiver curiosidade, dá um Google aí para saber o que é. Tá? Então, vamos reproduzir esse videozinho aqui, ó, que está nessa página aqui, ó, htwins.net Scale 2. A gente estava na escala humana, né, assim, das coisas do tamanho do ovo, por exemplo, ovo de galinha, do palito de fósforo, das moedas de centavo, né? Bom, a gente chega na escala da formiga, agora a gente chega na escala do LCD, do ácaro, né? Cabelo humano, e vai diminuindo. Né? A gente chega aí no cloroplastos, nos cromossomos, nos Escherichia coli, né? alguns seres vivos aí, microscópicos, né? O vírus da hepatite B, olha aí. Né, um DNA, tá certo? Coisas assim, o nanotubo de carbono, o átomo de césio, que é muito grande, aí começa a chegar nos átomos, ó, de hidrogênio, de hélio, nós estamos lá na ordem de 10 a menos 10 metros, tá?
a gente chega em picômetros, que é 10 a menos 12, 10 a menos 13, aí a gente começa a ver o núcleo, né? A gente começa a chegar perto ali dessas partículas que dão origem aos fenômenos elétricos, tá? Já está em 10 a menos 15 metros, tá bom? Então, por que eu coloquei isso? Para dizer para vocês que essas partículas, elas de fato são muito pequenas, mas elas causam alterações no nosso espaço macroscópico que a gente consegue perceber, são essas alterações elétricas, tá? Então aqui eu tenho uma representação, por exemplo, de uma região do espaço, é uma representação aí tridimensional, né? Na verdade, um espaço bidimensional. Ali na vertical a gente tem o potencial elétrico, né? Evidenciei a presença de duas cargas elétricas que criam um potencial elétrico naquela região do espaço, tá? E é esse potencial elétrico que a gente vai utilizar para poder entender o movimento das cargas elétricas no interior de condutores. Mas antes, a gente precisa saber o que são condutores, né? Em termos de eletricidade, a gente pode classificar os materiais como isolantes e condutores. Existem outras classificações. Tem uma que é super importante, que é a dos semicondutores, né, os dispositivos ali da eletrônica digital, tá? E uma outra que são os supercondutores, né, materiais que oferecem praticamente resistência nula ao movimento das cargas elétricas. Mas não está no nosso escopo aqui. Aqui a gente vai falar só de isolantes e condutores. Se você tiver curiosidade, pode dar um Google aí que você vai aprender um pouco mais sobre os semicondutores e sobre os supercondutores, tá bom? Então, basicamente, isolantes e condutores é o que nos interessa aqui nessa parte do eletromagnetismo. Bom, o que a gente pode diferenciar? Nos condutores existem elétrons que não estão ligados aos átomos. É essa figura aqui, por exemplo. Quando você tem... Deixa eu dar um exemplo como um átomo de cobre, né? O cobre é aquele elemento lá da tabela periódica muito utilizado na produção de fabricação, né? Muito utilizado na fabricação de fios mesmo, né? Então, quer dizer, se você pega um átomo de cobre isolado na natureza, ele tem lá quantidades de prótons e elétrons iguais, tá certo? Mas quando você tem uma liga de cobre, né, quando você faz a ligação metálica entre átomos de cobre, cada átomo passa a liberar elétrons que deixam de pertencer ao átomo individualmente e passam a pertencer à estrutura do material. Então esses elétrons eles ficam ali se movimentando aleatoriamente, um movimento de origem térmica, né? Vocês sabem que a temperatura dos corpos tem relação lá com a energia cinética média das partículas que constituem aquele corpo. Então esses elétrons são chamados elétrons livres, tá? Esses são os materiais condutores. Os materiais isolantes não possuem elétrons livres. Todos os elétrons estão fortemente ligados aos átomos, tá certo? Existe uma outra forma de representar, que é essa aqui, ó, que vem lá da física quântica. Tá? Essa é uma representação dos níveis, das bandas de energia. Né? Então, assim, você tem a banda de valência, banda de valência, e a banda de condução, ok? Bom, nos condutores há uma proximidade, até uma superposição, dependendo da quantidade de átomos que você está falando, entre as bandas de valência e de condução, tá certo? Agora, nos condutores, já existe uma distância representada nesse modelo, né, que nos diz que é preciso uma quantidade de energia considerável para poder passar os elétrons aqui dessa banda, né, para a banda de condução. Entendeu? Porque tem um gap de energia. E essa energia é quantizada, a quantidade é exata. Tá bom? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que os isolantes, eles também podem conduzir. Entendeu? Mas, na maioria dos casos, um isolante, quando ele conduz energia elétrica, ele se danifica. Queima, né? Como, por exemplo, você já viu um raio caindo numa árvore. Né? A árvore é de madeira, não é material condutor. Queima, né? Conduz, mas queima. Às vezes... em algumas
borrachas, assim, alguns materiais polímeros, entendeu? Eles até conduzem se você conseguir fornecer, né, uma energia suficiente para que lá em cada átomo seja rompido aí esse gap de energia para poder conduzir. Então aqui são dois modelos. Eu tenho aqui um modelo da eletrodinâmica clássica, tá? E coloquei esse modelo aqui da física moderna só para poder explicar um pouco mais esse fenômeno do isolante, né? Bom, então o fato é que a gente tem aí, né, agora esse desenho aqui mais tridimensionalizado, né, aqui, digamos, pegando um pedaço assim de fio, né, desenho, a gente tem ali uma quantidade de elétrons que se movimentam desordenadamente. Isso aqui é importante. Ó. Esse está indo para lá, esse já está indo para cá, esse para o outro lado, entendeu? Então é assim que os elétrons se comportam dentro desse modelo que a gente está utilizando, modelo de Drude, da eletrodinâmica clássica, tá bom? Agora aqui, a gente submeteu esse pedaço de fio a uma diferença de potencial. Tá vendo aqui? Ó? Né? Se aqui é carga positiva, aqui eu vou ter aquela configuração que eu mostrei lá no primeiro slide, das linhas de campo. Ok? Então, ó, é muito interessante mostrar que, por conta dessa conexão aqui, né, o fio condutor, o potencial que vai ter aqui nesse ponto, ele vai ser praticamente todo transferido. Assim como nesse ponto aqui vai ter praticamente todo o potencial desse outro ponto B. Então, o que acontece? Vai ter uma diferença de potencial entre esses pontos aqui, e com isso, os elétrons livres vão se movimentar. A partir do momento que eles começam a se movimentar, a gente tem uma corrente elétrica. Tá? Veja bem, aqui os elétrons se movimentam desordenadamente, não há corrente elétrica. Aqui os elétrons se movimentam ordenadamente, há corrente elétrica. Tá? E como que a gente define essa corrente elétrica? Olha, para eu definir essa corrente elétrica, eu vou me lembrar lá da aula passada, tá? Na aula passada, a gente falou sobre carga, não foi? Carga elétrica. Então, olha, corrente elétrica é definida como a quantidade de carga que passa por essa área aqui, ó. Essa área é chamada de seção transversal ou secção transversal. É como se fosse um corte aqui no fio, né? Se esse fio tem um diâmetro circular, quer dizer, uma secção circular, então aqui vai ser um círculo também. Tá? Então a corrente elétrica, por definição, é a quantidade de carga que passa por essa área aqui por unidade de tempo. Tá? Tem uma equação que diz que a quantidade de carga, né, é a carga de uma única partícula elementar, nesse caso aqui a gente está considerando que são os elétrons que se movimentam, vezes a quantidade de elétrons que passa por ali. Tá? Vocês devem se lembrar das aulas anteriores que a carga elementar ela tem um valor conhecido. Ela é mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? Mais se for carga do próton, positiva, menos se for carga do elétron, negativa. Então, a gente pode dizer que aqui a corrente elétrica é um número de partículas com carga elementar que passa por unidade de tempo. Ok? Então, isso é uma definição para início de conversa. Entendeu? A gente definiu esse conceito de corrente elétrica. Volto a dizer, assim como em aulas anteriores, né, que tudo isso que a gente está falando, que eu estou mostrando para vocês aqui, é modelo. Né? Isso é um modelo físico para que a gente possa entender um fenômeno elétrico, né, que tem origem lá no mundo que a gente não consegue observar. É o mundo subatômico, o microcosmos. Tá? Então, para a gente poder criar imagens e compreender com o auxílio dessas imagens, com o auxílio dos modelos matemáticos, a gente cria esses modelos. Né? Então, isso é importante dizer, que a realidade não é assim, um fio cheio de bolinha andando para lá e para cá, tá bom? Mas isso explica muito bem
vários fenômenos eletrodinâmicos, como a gente vai ver nos próximos slides e também nas aulas posteriores, tá bom? Então vamos lá. A gente está falando aqui de grandezas eletrodinâmicas. Nesse momento a gente já tem aqui uma grandeza muito importante, tá? Que eu defini ela com vocês lá na parte de eletrostática ainda, que é a diferença de potencial entre dois pontos aqui, ó. No caso são esses dois pontos, como eu já citei, tá? É a mesma aqui dos terminais de uma bateria ou de uma fonte, né, de corrente contínua, de voltagem contínua, tá bom? E a outra grandeza eletrodinâmica é a corrente elétrica, que a gente definiu aqui, tá bom? Então já temos duas. Vamos para a terceira. O que acontece é que esses elétrons, eles não se movimentam no espaço vazio, né? Eles se movimentam em um meio material. Logo, eles têm que passar ali entre as partículas que constituem material sólido, tá certo? Então vamos lá. Quando a gente fala de materiais sólidos, de condutores, a maioria, né, se não todos, o sólido tem estrutura cristalina, são cristais, né? Se você se lembra bem a definição de estrutura cristalina, né, são estruturas que têm forma geométrica bem definida, né? Então aqui, por exemplo, essa forma que eu estou apresentando aqui para vocês é a estrutura, né, cristalina de alguns compostos conhecidos, como, por exemplo, o cloreto de césio, né, um íon, composto iônico. Também é a estrutura cristalina de elementos que se ligam a partir de ligações metálicas, como ferro, lítio, entendeu? É um cubo de corpo centrado. Cubo de corpo centrado, né, é o termo técnico que é utilizado dentro da cristalografia. Então, olha, se um elétron tiver que se movimentar aqui, ele vai ter que passar pelos espaços disponíveis, tá? Nessa estrutura. Tem outros materiais, né? Agora já um cubo de face centrada, que já começa a complicar mais assim, em termos de densidade de partículas por volume, por unidade de volume, tá certo? Então, veja bem, alguns compostos conhecidos também têm essa estrutura cristalina. O nosso cloreto de sódio, né, o sal de cozinha, algumas ligações metálicas como ouro e cobre, né, o cobre que a gente utiliza aí nos fios, né, para a fabricação de fios, alguns compostos também de ligação covalente como o carbono se ligam, né, formando essas estruturas aqui, cúbicas de face centrada, porque em cada face do cubo tem uma outra partícula, tá bom? Bom, o fato é que, como eu disse para vocês, o elétron se movimenta no meio material. Então, ele precisa romper toda a dificuldade que o meio vai oferecer para ele poder conseguir ir de um ponto ao outro, né? E a essa dificuldade, a gente atribui duas consequências no mundo macroscópico. Uma é a resistência ao movimento, né? E a outra é a dissipação de parte da energia cinética do elétron e energia térmica. Tá? Por quê? Imagina, vão tendo colisões ali, essas colisões elas dissipam energia cinética em calor, né? Inclusive, esse modelo explica muito bem aqueles dispositivos, né? Que a gente está falando aqui, ó, do fenômeno, a resistência elétrica, né? Agora, existem dispositivos que servem para oferecer uma resistência tal que a energia cinética dos elétrons seja dissipada em forma de calor. Como tudo que esquenta, que a gente liga na tomada esquenta. Ferro de passar roupa, por exemplo, né? Se você tem ali um chuveiro elétrico na sua residência, por exemplo, tá? Secador de cabelos, né? Você tem aquela resistência elétrica que esquenta. Então são dispositivos que a partir da sua resistência convertem a energia cinética dos elétrons, né? Aquela energia de movimentação deles em calor. Tá certo? Então isso é uma coisa muito interessante. A outra consequência é justamente a presença de uma potência, porque todas as vezes que tem uma forma de energia se convertendo em outra, né, existe um trabalho realizado. Tá? Então, são forças que realizam trabalho para que haja essa conversão de energia. Aqui, por exemplo, são as forças devido ao contato, né, do elétron com essas partículas da rede cristalina, forças dissipativas, atrito. Tá certo? Então, converte
elas realizam um trabalho e acabam convertendo energia cinética em energia térmica. Tá? Todas as vezes que tem conversão de energia, tem trabalho, e o trabalho é realizado num tempo, você tem potência. Né? Se vocês não se lembram lá da Física 2, potência é o trabalho realizado dividido pelo tempo gasto para realizar aquele trabalho. Ok? Bom, então agora a gente já tem mais duas grandezas eletrodinâmicas, ó, a resistência e a potência, né, somadas lá às anteriores, que era DDP e corrente elétrica. Então vamos trabalhar três grandezas antes de trabalhar com a potência. Vamos trabalhar a corrente elétrica, a diferença de potencial e a resistência elétrica, ok? Mas antes eu quero que vocês reflitam matematicamente. Agora a gente vai usar um pouquinho do raciocínio matemático para poder entender melhor a corrente elétrica, tá? Em função dessas outras grandezas. Olha, imagine o seguinte, eu tenho uma corrente elétrica aqui, ó, tá certo? Uma corrente elétrica que está sendo estabelecida por uma diferença de potencial U, né? Então, olha, essa diferença de potencial, ela impulsiona, né, essa energia aqui, a quantidade de energia por unidade de carga, né? A diferença de potencial é uma energia, uma quantidade de energia, é uma grandeza que significa uma quantidade de energia por unidade de carga. Você lembra lá que o trabalho para levar uma carga de um ponto a outro, né, é o valor da carga vezes a diferença de potencial, ok? Então, olha, a diferença de potencial, vou chamar de U agora, vou chamar isso aqui de U. Tá? A diferença de potencial, ela vai ser igual ao trabalho por unidade de carga. Você se lembra que trabalho é uma determinada quantidade de energia que foi transformada de uma forma em outra. Né? Tanto é que trabalho tem a mesma unidade que energia. Tá? Calorias, joules, por aí vai. Tá bom? Então, o que você acha se eu dobrar aqui? Se eu dobrar a diferença de potencial, estou dobrando a energia que impulsiona os elétrons. O que vai acontecer com a corrente elétrica? Ela vai diminuir? Vai ficar constante ou vai aumentar? 1, 2. Tenho certeza que você pensou que ela vai aumentar. Tá certo? Então, quer dizer, corrente e diferença de potencial têm proporcionalidade direta. Ok? Então, eu posso dizer que a corrente tem proporcionalidade direta com a DDP. A diferença de potencial, lembrando que eu chamo de diferença de potencial de U, tá bom? Agora, vamos supor que eu mantenha aqui a mesma DDP, ok? Manter a mesma diferença de potencial aqui, mas eu vou aumentar a resistência aqui do fio, sei lá, fazendo variar a temperatura do fio, ou colocando mesmo, de fato, um pedaço de fio composto por um outro material, né? Coisa que, de fato, eu aumente aqui, eu dobre a resistência desse trecho do circuito. O que vocês acham que vai acontecer com a corrente se eu dobrar a resistência? Ela vai diminuir, vai continuar constante ou vai aumentar? 1, 2, 3. Eu tenho certeza que você pensou aí que ela vai diminuir, tá certo? Então, veja, aumentando a resistência, eu diminuo a corrente elétrica. Então, eu posso dizer que a corrente elétrica ela é proporcional ao inverso da resistência. Tá certo? Então, dessa forma, usando o raciocínio hipotético dedutivo, a gente consegue aprender algo sem fazer um experimento. Tá vendo? Só a partir desses modelos aí de imagens, né, os modelos matemáticos, e a gente consegue descobrir que a corrente, ao mesmo tempo, ela é proporcional a diferença de potencial e inversamente proporcional à resistência. Então, repara, pessoal, eu posso ir para a bancada e verifico que se a resistência for constante, isso de fato está valendo, deixa de ser um símbolo de proporcional e passa a ser um símbolo de igual. Ok? E essa relação matemática é que a gente conhece como lei de Ohm. A U é igual a RI. Essa é a lei de Ohm. Tá bom? Uma lei muito importante que a gente vai usar muito na eletrodinâmica. Ela é a lei mais fundamental da eletrodinâmica, tá bom? Então, gente, nós falamos aí de 4 grandezas elétricas, né? Da corrente elétrica, da DDP, da resistência e da potência.
Então eu coloco essa tabela aqui para poder assim, organizar um pouco, né? Porque tem símbolos da grandeza elétrica, tem símbolos da unidade de medida, tá? Então vamos lá, corrente elétrica é em geral I, eu nunca vi nenhum símbolo diferente desse, tá? É medida em ampere, em homenagem ao cientista francês André-Marie Ampère, tá? E o símbolo é A maiúsculo. Aqui a DDP ou tensão, essa sim, tem vários símbolos, U, V, delta V, tá? Mas a unidade de medida dela é o volt, em homenagem ao cientista italiano Alessandro Volta, né? E tá aqui, o símbolo é o V. Tá? A resistência pode ser Rzão ou Rzinho, né? Eu vejo muito aí na literatura esses dois símbolos, né, para grandeza, resistência. E a unidade de medida é o ohm, tá, que é em homenagem a um alemão, que é o... Esqueci o nome dele agora. Acho que é William Rudolph... Não, peraí. Não, estou confundindo. É o ohm, tá? Depois vocês olhem aí o nome dele no Google, tá? E o símbolo é ohm, tá? Então, ó, potência já é medida, né? Simboliza em P. Tem outras letras também que simbolizam, né? A unidade de medida é o watt, símbolo W. Como eu tinha falado, quer dizer, não foi aqui, foi em outra turma. Esses símbolos aqui, eles são padronizados. Esses aqui não são padronizados. Você pode usar o que você quiser, tá? Agora é interessante reparar como que o processo de construção científica, né, pelo menos nessa parte do eletromagnetismo, já nos induzia uma ideia de globalização do conhecimento, né? Porque tem nomes em homenagem a um francês, a um italiano, a um alemão e a um inglês. Interessante, né? Quer dizer, a globalização já não é de hoje na ciência, tá? Bom, chegamos então à quinta parte aí da nossa aula, que a gente vai falar sobre resistores, tá? Então, veja bem, resistência elétrica é um fenômeno físico, tá? Associado à condução de eletricidade. Tá? Resistores são dispositivos que a gente compra no mercado, tá certo? Que servem para converter energia elétrica em calor, em energia térmica, tá certo? Eles aquecem. Agora, o fato deles aquecerem não significa que essa seja a única finalidade deles, porque eles também servem para controlar, a gente vai aprender isso na próxima aula, valores de voltagem de corrente em circuitos elétricos, tá bom? E com isso eles conseguem controlar diversos sistemas, tá? Não serve só para aquecer, tá bom? E existem resistores que têm a sua resistência fixa, como esses aqui, ó. Inclusive aqui está código de cores. A partir desse código de cores aqui você descobre qual é o valor dessa resistência. Dá um Google aí, vai ver o código de cores de resistores, se for do seu interesse, tá? Mas eles têm a resistência constante, né, dentro de uma margem de erro, óbvio, que inclusive está aqui no código de cores, essa margem de erro. Mas tem outros tipos de resistores, ó, como esses aqui, ó, que são termistores. São termistores que têm a resistência variável em função da temperatura, né? Quer dizer, varia a temperatura do ambiente, né? O resistor entra em equilíbrio térmico com esse ambiente, com isso a resistência dele varia. Isso é muito utilizado aí para diversos sensores de temperatura, de sistemas, né, que precisam controlar a temperatura. O termistor ele tem uma resposta muito rápida. Tudo isso é muito baratinho, pessoal. É coisa de R$1 ou até menos, tá? E também tem aqueles resistores que têm sua resistência variável a partir da luz ambiente, entendeu? Da luz que incide sobre eles. São os LDRs, né? São resistores, Light Diode Resistor, tá? Então são resistores que têm sua resistência variável com a luz, tá bom? Também serve assim, se você quer acionar alguma coisa quando variar a luz, você pode montar sistemas. A gente vai fazer essas experiências, tá bom? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz essas experiências aí na parte prática em APNP, tá bom? Vai ter isso aqui. Fato é que existem resistores com a resistência constante, né? E se você fizer a partir da lei de Ohm um gráfico, você vai ver que dá uma reta, porque a resistência é constante, ok?
E tem resistores com sua resistência variável, que aí já formam essas curvas, tá bom? Bom, é isso, pessoal. A gente está chegando aí ao fim dessa parte, tá? Eu coloquei aqui um gráfico só para a gente exercitar, tá bom? Quer dizer, é a penúltima parte dessa aula, a gente vai exercitar aqui. Imagina só que eu tenho um resistor através do qual a corrente varia em função do tempo, de acordo com esse gráfico aqui, né? O que a gente pode afirmar sobre essa resistência elétrica? Hein, pessoal? Ela é constante? O que vocês acham? Bom, ela não é constante, porque, veja bem, se a DDP sobre esse dispositivo, né, aqui, vamos imaginar que eu tenho aqui um resistor, ok? Né, que está ligado a uma bateria, ok? Bom, eu não mudo a bateria, a DDP permanece constante. Então tem uma corrente elétrica circulando aqui, ok? Não sei qual é o sentido, se for... Bom, depois eu falo dessa questão do sentido com vocês. Então, assim, se a resistência, de acordo com a lei de Ohm, tá? Se a resistência é constante e a DDP é constante, a corrente vai ser o quê? Constante, tá? Mas não é o caso aqui. Olha. Eu tenho a DDP que é constante e a corrente é variável. O que vai acontecer com a resistência? Obrigatoriamente ela tem que ser variável também, né? Então, na realidade, como essa corrente elétrica tende a um valor constante, né? Que tende a um valor constante, um valor I, eu digo que a resistência também tende a um valor constante, tá? Então, quer dizer, se você mantém ali a diferença de potencial constante e varia a resistência, a corrente vai variar também até o momento que ela permanecer constante, assim como a resistência elétrica, tá bom? Só um exemplo, tá? Bom, deixa eu mudar aqui um pouco, espera aí. Acho que eu apertei o botão errado, pera aí. Isso. Aqui, 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 aqui. Olha, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu acho que eu tenho que passar para uma outra... Isso, eu tenho que passar aqui, para essa tela aqui. Pronto, estou nessa tela aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui essa tela, né? Isso aqui é um simulador que chama... É de um programa chamado PHET, P-H-E-T, que é muito conhecido, né? Physics Education Teaching, eu não me lembro o que significa PHET, mas foi desenvolvido pela Universidade de Colorado, nos Estados Unidos, e é um simulador excelente de corrente elétrica. Então eu recomendo que vocês baixem aí, tá bom? O PHET, é só botar PHET Eletrodinâmica, Circuitos Elétricos no Google que vai aparecer. Tá? Ele roda em Java, tá bom? É bom para desktop. Então, olha só, ele permite a gente fazer alguns experimentos. Ele tem aqui diversos dispositivos elétricos, né? Então, eu vou aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu vou fazer. Eu vou montar um circuito. Aqui eu vou puxar uma bateria para cá, ó, uma bateria, e vou puxar um resistor, tá certo? Eu vou puxar fios, né? Esse fio para cá, vou conectar, né, montando aqui só para ficar visualmente bem apresentado, ok? Isso aqui é uma chave liga e desliga, tá? Então tá lá, olha, eu tenho aqui esse circuito elétrico, né? Vocês estão vendo aí, ó. Ok? Eu vou fechar a chave agora, como se estivesse apertando o interruptor. Olha lá. Por isso que a gente chama de eletrodinâmica, é o movimento dos elétrons. Tá bom? Existe uma convenção que quem se movimenta são os prótons, né? Fisicamente, não são os prótons que se movimentam, mas existe uma convenção que são as cargas positivas, que na verdade a corrente elétrica ela vai do terminal positivo para o terminal negativo da pilha ou da bateria,
Tá? Isso não tem problema nenhum, pessoal. O movimento de um próton para a esquerda corresponde ao de um elétron para a direita. Não muda absolutamente nada, praticamente falando assim, como resultado, tá bom? Então tá lá, por isso que é eletrodinâmica, tá? Deixa eu clicar aqui com esse... deixa eu pedir para mostrar o valor. Olha, ela tem 9 volts. Aqui eu vou pedir para mostrar o valor, tem 10 ohms, tá? O que acontece se eu mantenho essa resistência ligada e aumento aqui, ó, aumento a tensão? Olha, tem 9, vamos lá, eu vou colocar 18. Vocês repararam o que aconteceu? Ó, deixa eu colocar aqui 50, ó. Tá vendo? Conforme eu vou aumentando a tensão, olha o que vai acontecendo com a energia cinética dos elétrons. A energia cinética vai aumentando. Entendeu? Ó. E se eu colocar aqui um instrumento para medir a corrente elétrica, olha. Vou pegar um sem contato aqui, que é melhor. Vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Se eu diminuo a tensão, ó, eu vou diminuindo a rapidez com que os elétrons se movimentam, vai diminuindo a intensidade da corrente elétrica. Você se lembra lá que a intensidade da corrente elétrica, que a corrente elétrica, ela é a quantidade de cargas que passa por segundo, né? Estou aumentando a quantidade de cargas que passa por segundo, a corrente elétrica muda também, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou manter aqui nessa tensão de 100 volts e vou mudar o valor da resistência. Olha, deixa eu puxar aqui. Ah, vocês estão vendo? Ah, não aparece para vocês, né? Caramba, não aparece para vocês aí. Ah, eu mudando aqui os valores no quadrinho. Mas tudo bem, vamos lá. Olha, eu estou aumentando a resistência. Ah lá, o valor, vocês estão vendo aumentar a resistência, né? Ó, se eu aumento a resistência, eu vou dificultando, tá certo? A passagem desses elétrons. Eu vou dificultando. Olha lá. Tá certo? Dificultei. Diminuo a resistência, eu facilito. Então, reparando ali que vai mudando as cores do resistor, é porque esse aplicativo está respeitando aí o código de cores. Muito legal isso, né? Então tá lá, ó. Diminua a resistência. Ih, diminui muito a resistência lá. Pegou fogo, fez efeito Joule demais. Foi suficiente para fundir aquele material. E ele se rompeu. Tá bom? Deixa eu ver se eu consigo parar aqui. Parei. Ok, pessoal? Então, olha, eu recomendo aí que vocês instalem esse aplicativo aí para poder fazer alguns experimentos. Por exemplo, vocês querem ver um exemplo? Olha, deixa eu mudar aqui isso, né? Deixa eu pegar aqui. Ó. Queimou, vou jogar fora. Queimou tudo, vou jogar fora. Mas vamos lá. Eu vou colocar aqui uma bateria. Ok? E vou colocar aqui um resistor. Tá? Vou colocar aqui um resistor. O mesmo de antes. Ok? Deixa eu mudar aqui, mudar a tensão. Isso, tá. Ok. Então, olha, o que eu posso fazer aqui, ó, em termos um experimento que a gente faz no laboratório, né? Olha, eu tenho... Peraí, eu vou esconder aqui o valor da resistência e vou mudar. Ele não vai ser mais aquele valor de antes, tá?
Agora, a tensão eu vou manter e a corrente também. Então, vamos fazer esse experimento aqui, rapidinho, pessoal. Rapidinho, qualquer coisa você coloca aí em 2x. Tá? Eu vou medir a voltagem e a corrente. Vou medir aqui. Ok? Esse é o mais simples, mas depois a gente pode fazer alguns mais elaborados. Tá? Então, eu vou começar aqui com... vamos lá, vou aumentando de 5 em 5. 5 volts. Eu consigo 5 volts. Vou mostrar o valor. 5 volts. Então, olha, quando é 5 volts, eu tenho 0,17 amperes. Vou mudar agora para 10. 10 volts. 10 volts, eu tenho 0,35. 15 volts. 15 volts tenho 0,52. 20 volts. 0,69. 25. 0,87. Né? Enfim, vou parar por aqui, tá bom? Vou parar por aqui. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses valores e vou fazer um gráfico. Assim, como que eu tenho aqui o Excel, eu vou usar o Excel, tá bom? Para fazer esse gráfico para ver como é que comporta. Mas vocês já desconfiam aí de alguma coisa? Já desconfiam? Hein? Deixa eu colocar aqui. Espera aí. Isso, ok. Tá lá, eu coloquei aqui o Excel agora, tá vendo? Para a gente olhar. Então, se eu vier aqui para o Excel e dizer, olha, eu tenho aqui voltagem e tenho aqui a corrente. Ok? Bom, quando era 0, não tem voltagem, não tem corrente. É 0, 0. Quando era 5, aqui deu 0,17. Quando era 10, deu 0,35. Quando era 15, deu 0,52. 20, deu 0,69. E 25 deu 0,87. Bom, precisa fazer mais, tá? É até interessante que a quantidade de valores seja grande. Eu vou pedir para inserir um gráfico aqui, ó, inserir um gráfico. Gráfico de pontos, ok? Então, é isso aí. Quer dizer, não tá legal esse gráfico aqui. Não tá legal não, pera aí. Deixa eu fechar aqui. Esse gráfico não está legal. Por quê? Porque ficou a voltagem. Eu quero que fique o contrário, tá? Eu quero que fique esse e depois esse. Deixa eu ver como é que vai ser agora. Realmente ele está dando um problema aqui. Tem um outro jeito que é melhor de fazer, mas eu vou fazer assim. Isso. Tá certo? É um gráfico UI. Ok? Então dá para ver que é uma linha reta, não dá, pessoal? Dá para ver que é uma linha reta, mas eu posso confirmar. Eu posso vir aqui, ó, nesse sinalzinho de mais, adicionar a linha de tendência. Ok? Então vamos lá. Mais opções. Eu quero adicionar uma linha de tendência, mas quero exibir a equação do gráfico e quero exibir o valor de R². Vou explicar para vocês. O R², pessoal, ele se chama fator de correlação. Ele diz o quanto que a curva ajustada, que nesse caso é uma reta,
se ajusta bem aos pontos experimentais, porque os pontos são experimentais, né? A reta é uma linha de tendência. Então, olha, essa reta praticamente está sobre todos os pontos experimentais, porque o fator de correlação é quase 1. 1 seria 100%. Tá? E uma outra coisa que eu queria que vocês observassem é esse valor aqui, 28,781. Bom, esse valor, para uma reta, é o coeficiente angular da reta. E se vocês se lembrarem da lei de Ohm, né, deixa eu ver se eu consigo aqui desenhar sobre o Excel. Né, sobre o Excel consigo desenhar? Consigo. Então, se vocês se lembrarem, U é igual a R I. Aqui eu tenho U no eixo vertical e aqui eu tenho I no eixo horizontal, tá certo? Então, quem é esse cara aqui, a resistência, matematicamente falando, pensando numa função do primeiro grau? É o coeficiente angular. Ok? Aqui está o nosso coeficiente angular. A resistência é igual ao coeficiente angular. Tá bom? Então, olha só. Deixa eu andar para trás aqui. Espera aí. Ordem. Mover para baixo. Isso, foi? Você? Não? Ah, caramba. Espera aí. Então, deixa eu botar aqui. Não estou conseguindo agora. Vamos lá. Pensa. Professor Adriano, pensa aí. O que você pode fazer? Essa aqui. Então, deixa eu cegar ela. Opa, consegui cegar ela. Então, repare. Né? Vamos revelar aqui quanto que é o valor da resistência. Eu vou abrir aqui o aplicativo e mostrar valor. Olha lá, 28,82. Tá certo? Quanto é que deu aqui o coeficiente angular? 28,78. Tá? Lembrando que assim, esses valores são pouquíssimo discrepantes. Então, experimentalmente, a gente não está falando aqui dos erros, né? Mas experimentalmente são iguais. Então, quer dizer, a gente consegue fazer experimentos aí para determinar a resistência de valores ocultos. Tá? Ocultos não, desconhecidos. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Deixa eu voltar aqui para vocês aqui, né? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Tá tudo certinho aí, espero que vocês aproveitem. Me desculpe se deu algum erro aí, né? Acho que a música ficou o tempo todo aí de fundo, não sei se isso é bom ou é ruim, mas até a próxima aula. Vamos juntos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Um abraço, tchau.